Daniel Dantas, Jacó Filho, Ike Batista, Roger Abdel Maci, Aécio Neves. O que é que esses nomes eles possuem em comum? Todos esses caras que eu acabei de citar aqui, eles têm em comum o seguinte, é que em algum momento esses caras, eles estiveram envolvidos em algum tipo de crime. Pode ter sido corrupção, pode ter sido violência. Por exemplo, Roger Abdel Maci, aquele médico, ele esteve envolvido em grandes polêmicas, em violência contra algumas mulheres. Os outros, por exemplo, como Daniel Dantas, esteve envolvido em uma série de situações que envolvia principalmente corrupção. Só que existe uma coisa que liga todos esses caras, além dos crimes que eles cometeram, com uma única pessoa, e não é simplesmente uma coincidência. Todos esses caras, quando eles foram presos, quando eles tiveram que prestar contas para a justiça, em algum momento eles foram colocados em liberdade, e a pessoa que concedeu essa liberdade para esses caras foi exatamente aquele tal de Sapo, que foi o objeto do último vídeo que eu fiz, quando ele ficou altamente escandalizado, ficou bravo, ficou irritado, porque, segundo ele, quando alguém convida para dançar, expressão que ele usou se referindo lá à cidade onde ele morava, convidar alguém para dançar significa que está desafiando essa pessoa. Significa que essa pessoa ela não está sendo tratada com o devido respeito. É um desaforo nas palavras de Sapo, e quando o Senado, que está investigando essa questão de crime organizado aqui no Brasil, convidou o Sapo para poder ele prestar alguns esclarecimentos, ele ficou altamente irritado. Então esses caras aí estão me desaforados, cara, eles não me respeitam, não respeitam a minha história, não respeitam a minha biografia. Eles sabem que eu sou aqui da desgreta aqui do STF, que eu tenho 150 anos aqui dentro do STF, mas eles não me respeitam. Estão me convidando para dançar e eu vou aceitar. O problema, amigo, é que quando você faz uma análise, uma coisa assim até matemática, um histórico, você vai fazendo um levantamento, você vai vendo que, de fato, Sapo, isso eu citei lá no último vídeo, Sapo, ele é o preferido, ele é o queridinho de bandido, de vagabundo, de traficante, de estelionatário, de patife, de pedófilo, de tudo que não presta que tem por aí, quando o assunto é pedir liberdade. Sabe, o cara, ele chega lá pro advogado dele, o vagabundo, ele diz assim, olha, você faz o seguinte, cara, eu tô aqui já dentro da jaula, a polícia me prendeu, você faz assim, você vai lá na Graça lá de Brasília, você vai lá naquela porra lá de STF, você vai procurar Sapo, sabe? Existe um cara lá, um vagabundo lá, ele é igual a mim, é vagabundo, é um bandido igual a mim. A diferença é que ele tá lá solto, eu tô aqui dentro da jaula. Você vai procurar Sapo e você vai falar com aquele imbecil, com aquele idiota, que ele precisa conceder imediatamente liberdade para mim. É essa a instrução que o bandido, ele passa lá pra porra do advogado dele. E assim acontece. O advogado vai lá em Brasília, conversa lá com o Sapo, não, meu cliente, porque o advogado chama vagabundo, estelionatário, traficante, pedófilo, toda essa raça não vale nada, de cliente. E aí ele vai lá, fala com o Sapo é o seguinte, ele tá preso e ele quer ficar em liberdade. Você é bandido, você é criminoso, você é vagabundo, você tá aí livre porque o meu cliente tem que ficar dentro da jaula. Conceda agora a porra lá do habeas corpus, o famoso HC. E alguns levantamentos, algumas pesquisas, elas indicam o seguinte, que lá naquele esgoto, naquele depósito de lixo chamado STF, o cara que é o rei do HC, que é o habeas corpus, aquele papel, aquele documento que vai colocar o vagabundo em liberdade, o rei daquilo ali, quem mais libera aquilo ali, quem mais assina aquilo ali, quem mais concede aquilo ali para vagabundo, para tudo que não presta, é exatamente a porra lá do tal do Sapo. Esse Sapo, ele é um vagabundo, ele é o cara que mais faz isso em favor de todo mundo que tá aqui não presta, que não vale nada, bandido e estelionatário, a graça dela toda, pensa o que você quiser, assaltante de banco, assaltante de carga, tudo que não presta. Quem mais concede isso para esses caras é exatamente a porra lá, o tal do Sapo.
E daí ele fez aquele escândalo todo, cara. Não, esses caras estão me desafiando, esses caras aí são vagabundos, que conversa é essa de me convocar pra eu prestar esclarecimentos. Só que é uma coisa assim que você não tem muito pra onde ir, cara. Você não tem como negar. Os números indicam isso, o histórico indica isso. Você não tem como negar que Sapo, ele é aquele sujeito, aquele vagabundo, é o que mais faz isso aí. Então quando você vê Sapo, ele aí com a porra lá do bico dele aberto, relinchando, esbravejando, irritado. Não é irritado aqui, porra, esse cara tá me desafiando. Esse Alessandro Vieira lá de Sergipe, ele é um vagabundo, ele é um desaforado. Você não precisa ficar impressionado, cara, entendeu? Não se impressione com o grau de irritação de Sapo. Não caia naquela conversa de que o cara não tá respeitando o tal do constitucionalista. Não, que Sapo é constitucionalista. Que Sapo, ele tá há 400 anos lá dentro da porra do STF. E não se impressione com isso, cara. Ele é vagabundo mesmo, cara. A história dele, tudo que eu já estou citando aqui, mostra que Sapo, de fato, ele é um vagabundo mesmo. Ele é bandido mesmo. O negócio dele é favorecer bandido, é favorecer quem não presta, entendeu? Não fique impressionado. Aquilo que eu sempre falo aqui nos vídeos, cara. Não fique se impressionando com aparência, com história. Ah, porque o cara, ele parece que ele tem 400 anos lá dentro. Ele é isso, ele é aquilo. Não fique se impressionando com imbecilidade, cara. Ele gosta, ele trabalha mesmo. O objetivo final de Sapo é simplesmente ele favorecer bandidos e tudo isso. Só que é aquela história, cara. O sujeito, quando ele vive uma vida de mentira, uma vida vagabunda, uma vida ordinária, no dia que ele é confrontado com isso, no dia que isso é esfregado na cara dele, ele fica irritado. Na verdade é assim, uma das características de todo vagabundo, de todo estelionatário, todo mentiroso, todo sujeito que não presta pra nada, é que quando ele é afrontado, quando a verdade é colocada na cara dele, ele costuma ficar bravo, cara, ele não gosta, porque naquele momento ele está tendo que encarar aquilo que ele tenta maquiar, que ele tenta esconder por aí, que ele é um cara virtuoso, que ele é um cara moral, que ele é isso, que ele é aquilo, mas a verdade, quando é pregada na cara do sujeito, ele não gosta e ele fica bravo por isso, porque ele sabe que aquilo ali que é a verdade, não é o que ele tentou construir, não é o que ele tenta vender para ir para as pessoas, para que você acredite, que o outro ali possa acreditar. Quando essa convocação dele saiu, ele sabe que de fato ele é defensor de vagabundo e de bandido. É por isso que ele ficou esbravejando daquele jeito. E daí o que acontece é o seguinte, cara, é que, só para eu reforçar bem isso que eu acabei de mencionar, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar como exemplo o caso de Tovolão. Tovolão, se hoje você for ver ele por aí, ele tá lá com a cara dele de aborrecimento, cara fechada, não sei o que, tal, tô até aborrecido. Aquela cara do inferno dele lá de vagabundo, que ele não é vagabundo. Eu sei isso no último vídeo e estou reforçando aqui. Tovolão também é outro vagabundo. Aí se hoje você for ver ele por aí, ele tá com a cara dele fechada. Mas o que acontece? O que acontece, cara, é que lá atrás, quando você pega a verdade e esfrega na cara do vagabundo, ele não tem como negar a verdade. Então, veja só um trecho desse vídeo daqui. Foi aquilo que eu mencionei lá no último vídeo, quando eu citei que, por exemplo, Tovolão, ele esteve envolvido naquele caso lá do processo. Lembra? Que ele abriu o bico, ele ficou lá fazendo gargalhada, fazendo piada. Ah não, o tal do Vladimir roubou um processo. Ele foi ali no 30º andar lá, enganou o cara lá, pegou o processo e ficou lá de bico aberto dando risada. Eu vou me relembrar aquilo, esse trecho daqui, eu volto em seguida pra gente continuar a nossa conversa. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. O Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. O Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Tá bom. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Você viu aí, cara, qual foi o caso? Eu já tinha feito lá no passado um vídeo exclusivo relacionado com isso aí, mas você tornou a ver, está lembrando novamente, aí Tovolão com a porra lá do bico dele aberto, caiu na gargalhada, não, o Vladimir foi ali, ele pegou um processo, saiu correndo, ele roubou um processo.
Não é isso? Mas só que hoje, se você for olhar pra cara da porra lá do Tom Volão, esse vagabundo, ele tá aí com um negócio de uma cara de seriedade, tal. Eu sou aqui de juiz, de STF, eu tô aqui. Mas a grande verdade é essa aí, cara. Ele é um palhaço, ele é um palhaço, ele é um vagabundo, ele é vagabundo, ele é igual a sapo. O caso, bicho, é esse, é que quando esses caras sempre têm isso em mente, no momento em que você esfrega a verdade na cara desses vagabundos, aí eles ficam com um negócio de aborrecimento. Sapo fica com aquela imbecilidade dele, não, esses caras estão me desafiando, estão me chamando pra dançar, eu vou aceitar. Eu gosto de ser desafiado. Mas quando você pega todo o histórico, quando você pega uma série de números, uma série de coisas, você vai constatar que, falei minutos atrás, que o rei do tal do HC, o cara que mais concede liberdade para vagabundo é sapo. E se esse vagabundo, ele tem um certo peso, um certo, digamos, evidência aqui no nosso país, aqueles casos que eu citei lá no começo, Daniel Dantas, Ike Batista, Roger Abdelmaci, Jacó Filho, Aécio Neves, se ele possui esse peso, esse nome, veja, não que ele é um cara importante, é tudo vagabundo, entendeu? Vamos deixar bem arrumadinho aqui o nosso meio de campo. Não é que eu estou querendo dizer que o cara é importante, que não é, é tudo vagabundo, vagabundo, bandido. Mas aqui no nosso país, vagabundo, bandido, tudo que não presta é tratado como herói, como uma pessoa bacana pra cacete. Mas quando ele tem esse histórico, aí ele vai parar lá na mão da porra do sapo, e sapo trata o mais rápido possível, com a chamada urgência urgente de colocar esse vagabundo no meio da rua. Desta maneira, então, amigos, é o seguinte: hoje, diante dos argumentos, será que de fato o sapo, esse animal, esse vagabundo, ele aceitaria ser chamado para dançar? Ele aceitaria, cara? Será que ele ia ter argumentos, meios para dançar usando a expressão que ele mesmo usou lá atrás? Porque sapo, cara, se você for pegar, passar o pente fino no histórico dele, sapo, ele não tem condições nenhuma de fazer o que ele falou, não, eu vou aceitar um desafio. Ele não tem essa condição. Na hora dos argumentos, na hora dos fatos, na hora dos números, da história, sapo, esse vagabundo, ele não vai resistir. O que ele vai fazer é apelar, é ele gritar, é ele esbravejar, ele fazer a bravataria dele, ele abrir a graça lá do bico dele, ficar relinchando por aí, dizendo que ele gosta de ser desafiado. Eu aceito ser desafiado, porque na minha cidade, quando me chamam pra dançar, eu aceito, eu não vou concordar com o desaforo, entendeu? Mas tudo isso, cara, é simplesmente o desespero do cara, que ele sabe que a verdade está sendo colocada e esfregada na cara dele. É somente isso, cara. Eu peço a você que você não fique impressionado com a desgraça lá do sapo. Não porque sapo, ele ficou indignado. Sapo, ele é muito bravo. Sapo, porque sapo, esqueça, é um vagabundo. Pronto, em termos simples, sapo, ele é um vagabundo. Ponto final. O negócio de, porque eu acho que sapo, eu acho que o senador, ele ofendeu a honra de sapo, a dignidade. Não, sapo, ele é vagabundo, cara. Ponto final. O negócio de, você achar que ele é vagabundo, ponto final. Ele que é o caso. Em conclusão, é o seguinte: se sapo de fato ele quiser dançar, se ele quer dançar, se ele quer cair aqui na pista de dança, tá liberado para ele. Vamos ver se ele vai ter argumentos para poder rebater os números podres da gestão dele na qualidade de juizeco. Muito bem, meu amigo, é o seguinte: nosso vídeo de hoje está concluído. Estou aí no nosso vídeo de hoje. Gostou da nossa conversa de hoje? Te pedir aquele favor de sempre: deixe o gostei, se inscreva e não se esqueça que aqui em algum lugar, aqui do lado, aqui para baixo, aqui para cima, em algum lugar por aqui, vai aparecer algumas sugestões de vídeo para você. Daí, depois desse vídeo daqui, faça a gentileza, veja essa próxima sugestão, dá aquela força, dá aquela moral, do que eu sempre te peço, está bom? Muitíssimo obrigado por tudo, até o nosso próximo encontro, valeu!